Olá, pontualmente 18 horas do dia 19 de dezembro de 2023. Estamos a poucos dias do Natal e estou aguardando as pessoas entrarem para começar a responder as perguntas e respostas. Já tenho algumas aqui que eu vou colocar. Olá, Luciene, Simone Martins, Valmir Ferreira, Cristiane Severo, dentre outros aí que vão entrando. É a última live do ano. Para o ano que vem a gente temos algumas programações, curso online sobre o coração e o estresse, temos programação da caminhada saudável na programação e a live aí a cada 15 dias. Doutora Silene Cristina também, boa tarde a todos. Eu vou começar respondendo a pergunta que a Camila Félix me fez: o que causa um bloqueio de ramo direito incompleto? É um entupimento? É tipo um entupimento? Ela perguntou. Camila Félix. Na verdade não. Na verdade, o bloqueio de ramo direito, completo ou incompleto, é uma alteração elétrica no coração. Não tem relação com infarto. O infarto, ou entupimento, ou angina, é uma obstrução total ou parcial nos vasos que levam sangue para o músculo do coração. O bloqueio de ramo direito ou esquerdo é uma alteração elétrica na condução do sistema do coração. Então, o coração, a parte elétrica do coração, ela despolariza, ela vai da base em direção ao ápice do coração, nesse sentido. No bloqueio de ramo direito, ela simplesmente, ao invés dela seguir o caminho normal, ela vai primeiro no ventrículo pelo lado esquerdo, depois passa pelo lado direito. Mas conforme ela vai passando pelo coração, o coração vai contraindo. O que significa esse bloqueio de ramo direito completo ou incompleto? Essa alteração elétrica, ela é um achado, tá? Muitas pessoas, é um achado, não está relacionado a doenças, mas em algumas que tem um bloqueio de ramo direito, mas um desvio do eixo, que a gente fala, esse eixo elétrico do coração para a esquerda, e tem história de termos sido mordido por bicho barbeiro, chupança, ou viveu em região que tinha Chagas, doença de Chagas. Então a gente tem que investigar, que é um achado comum no eletro, bloqueio de ramo direito completo com bloqueio divisional antero-superior esquerdo, que é o eixo elétrico do coração, fica um pouquinho mais para cima e para a esquerda. Tá? Mas não quer dizer que a pessoa que tem essa alteração, ela tem Chagas. Mas a pessoa que tem Chagas é mais comum de ter essa alteração elétrica. Às vezes é um coração normal, saudável e tem essa alteração elétrica. Eu vou responder mais uma pergunta aqui que já tinham feito. Se vocês quiserem em seguida já começar a colocar perguntas, eu vou respondendo, ok? Aqui... Maciel, Só queria, eu queria saber se vocês estão me ouvindo direitinho. Eu esqueci de perguntar se vocês estão me ouvindo, as explicações, o áudio está bom, o áudio e o vídeo estão bons. Se alguém puder me dar um feedback e um retorno, se o áudio está... Obrigado, viu, Cristina? Então, a pergunta da C. Maciel: exames de saúde para o coração em adultos com 30 anos, a média de 30 anos, sem cardiopatia, ou seja, um exame de rotina, de check-up numa pessoa de 30 anos. Eu vou colocar como o Emílio do Pânico costuma dizer, que é o afegão médio, ou seja, na média, é uma pessoa de meia idade, sem grandes fatores de risco, que já faz algum exercício, está querendo começar a se exercitar. A gente tem que pedir exames de sangue gerais. Então vamos lá, exames de sangue, de imagem e exames gráficos, que pode ajudar.
Se você quer fazer um esporte, tipo natação, corrida, que já é um pouco mais intenso, 30 anos para frente, é interessante fazer um teste ergométrico. Primeiro porque ele vai avaliar como evolui sua pressão, se ela sobe demais ou não, como que ela está de base. O eletro, se faz arritmia, se em repouso é normal o eletro, se quando você está aumentando o esforço na esteira, se ele faz arritmia, e se até o pico do esforço aparece algum sinal, que a gente fala, é mais comum o infra do segmento ST, uma alteração no eletro, no teste ergométrico, sugestiva de entupimento. Tá? Então, basicamente isso, pressão, arritmia, sinais de entupimento, tanto no repouso, quanto no esforço, quanto na recuperação. Primeiro exame. Segundo, se nunca fez, também faz atividade física, quer fazer atividade física de alta intensidade, o ecocardiograma transtorácico, aquele que a gente vê na televisão, põe um gel e consegue ver as 4 válvulas do coração, consegue ver o tamanho do coração, consegue se ele está dilatado ou não, consegue ver se ele está hipertrofiado, mais grosso ou não. Por exemplo, uma pessoa hipertensa, mal controlada, o coração pode ficar mais grosso, e consegue mostrar se tem alguma cicatriz de infarto ou alguma parede do coração que não está batendo bem. Estou explicando aqui, eu já respondi a sua pergunta, Camila Félix. Logo no começo eu vou deixar gravado também no YouTube, um pouco aqui, hoje ainda, mas eu já respondi. E aí, assim, então teste ergométrico, ecocardiograma, exame de rotina para uma pessoa de 30 anos. Os exames de sangue básicos, hemograma, não tem anemia, não tem alteração de coagulação, ureia, creatinina, que é para avaliar a função renal, sódio, potássio, que são eletrólitos importantes, a gente vai avaliar se está tudo ok, se indiretamente também o rim está funcionando direito. Uma glicemia de jejum, dependendo da suspeita, uma hemoglobina glicada, que vê a média do açúcar nas últimas semanas, colesterol total, o LDL, que é o colesterol ruim, o HDL, que é o colesterol bom, e o triglicérides, que é mais de origem vegetal, uma gordura de origem vegetal. TSH, para a gente fazer um filtro, um crivo inicial para ver se tem algum problema de tireoide. CPK, que é enzima muscular, TGO e TGP, que são enzimas do fígado. Se você precisar entrar com remédio de colesterol, você vê se eles tiverem alterados, se você já pensa se pode ou não. Então, aí para pessoas que têm mais outros fatores de risco, a gente poderia pedir, por exemplo, lipoproteína A, PCR ultrassensível, que para avaliar se o risco da pessoa é intermediário cardiovascular, para entrar num risco mais alto e ser mais agressivo no tratamento, por exemplo, de açúcar, colesterol, dentre outras coisas. Tá? Tô à disposição, quem quiser fazer pergunta, eu vou respondendo. Caso vocês fiquem meio envergonhados ou tenham uma dificuldade, eu vou acrescentando temas, tá? Mas essas 2 perguntas iniciais foram sobre o bloqueio de ramo direito e sobre os exames gerais para uma pessoa de meia idade, aqui no caso, mulher, 30 anos, sem cardiopatia. Tá? Paola, doutora Aline, outros, Camila, Félix, se tiverem mais perguntas, podem perguntar, que eu vou respondendo em seguida. Tá? Eu vou colocar, como ninguém ainda fez alguma pergunta específica agora durante a live, vou colocar mais um caso que eu avaliei hoje. Paciente idoso, 60 e poucos anos, que ele tinha uma história de perder o pai, perdeu a mãe, e aí desencadeou um quadro, já era um pouco ansioso, desencadeou um quadro
bastante ansiedade, até tristeza, e acabou que ele precisou de medicamento tanto para ansiedade quanto para uma depressão aí de leve e moderada. E esse paciente que eu assisti também fuma, é hipertenso, tem um pouco de obesidade abdominal, tem um problema ortopédico, então ele consegue caminhar devagar. Qual foi a orientação? Eu bati muito na tecla de parar de fumar. Ajustei medicamento para controle de pressão e na consulta inicial a gente viu todo esse contexto e eu bati muito na tecla para parar de fumar. Tá? O que acontece? Olha, eu expliquei para ele que o principal é a força de vontade. Para quem fuma, tanto a bupropiona, que é o medicamento que a gente mais usa para ajudar a parar de fumar, para diminuir a ansiedade, diminuir a abstinência do cigarro, é um medicamento bastante usado, e às vezes ou comprimido ou PET, adesivo de nicotina também, que é usado para fazer para diminuir a abstinência e a pessoa conseguir parar de fumar. Mas o principal, o mais importante é a pessoa querer parar de fumar. Então eu citei para ele que a pessoa que fuma tem 4 vezes mais risco de infartar, que 30% de todos os cânceres são relacionados ao cigarro, principalmente de parte respiratória, pulmão, mas tem vários outros órgãos e são os mais agressivos. Tá? E então a gente conversou um bom tempo sobre essa questão e ele se propôs a programar e parar de fumar de uma vez. Ele já parou uma vez, já conseguiu, alguns anos atrás, e agora vai ser o próximo passo. Aí depois a gente vai alinhar os exames de sangue, açúcar, colesterol nas próximas consultas. Então a gente tentar mudar todos os hábitos de uma vez fica difícil, né? Então nessa consulta eu foquei em ajustar a pressão e na importância de parar de fumar, ok? Boa tarde, Esther, boa tarde, Dulce, Silvana. Se tiverem alguma pergunta, vamos lá. Tem uma outra paciente que eu assisti ontem, a paciente Amanda Janaína, boa tarde. Se tiverem alguma pergunta aí, fiquem à vontade. Uma paciente que eu assisti ontem, uma paciente de 42 anos, obesidade grau 1, hipertensa, não muito bem controlada. Essa paciente, boa tarde, Janaína. Então, essa paciente, ela estava com a pressão um pouco descontrolada, mas ela referia que tinha um pouco de arritmia. E aí me mostrou os exames, tem um teste ergométrico com uma alteração, mas era uma alteração, não era de arritmia. Houve uma confusão, talvez na explicação para ela, que ela tinha de exames prévios. O teste ergométrico, às vezes, ele dá uma alteração que não é sugestiva de entupimento, mas pode confundir alguns médicos. A linha de base no eletro, ela infra, só que com uma alteração ascendente. Isso não preocupa, não é uma característica de entupimento, sugerindo entupimento do coração. Pelo contrário, é uma alteração possível e que é bastante até comum em mulheres assim, de meia idade. Então, só que aí foi investigado, foi pedido uma angiotomografia, que veio completamente normal, quantidade de cálcio baixa, sem nenhum sinal de entupimento na angiotomografia das coronárias, tá? Os vasos do coração. E não satisfeito, o médico anterior ele pediu também uma cintilografia do miocárdio, que é um exame de 2 fases, em que a pessoa faz esforço, depois filma o coração, ela come gordura para conseguir filmar melhor o coração. Ou seja, essa cintilografia do miocárdio, que também avalia se o coração está em risco de infartar ou de entupir alguma coronária, e o exame dela deu completamente normal. Ou seja, a preocupação dela estava com uma arritmia, que não era
uma alteração que foi vista no teste ergométrico, que o médico confundiu, que achou que pudesse estar alterado e ter sinal de entupimento, e pediu outros exames mais específicos que, na verdade, não tinha nem necessidade. O que ela precisava ali é controlar a pressão, que estava alterando um pouquinho, eu associei o outro antihipertensivo, orientei sobre mudança de estilo de vida, o ajuste dos hábitos com alimentação, reduzir sal, mais água, legumes, verduras, que isso ajuda a controlar bem tanto a hipertensão quanto o peso. Bruna Cuoco entrou, que também me acompanha bastante. Debruche Atelier também. Tá? Stella Joyce entrou também. Podem perguntar, podem tirar dúvida. Eu vou... Estou vendo aqui se tem mais alguma pergunta para cima que eu ainda não vi, tá? Mas podem perguntar. Eu acho que eu vou mostrar aqui para vocês terem uma noção do que são as coronárias, que são os vasos que levam sangue por fora ao músculo do coração, tá? Então, vamos ver aqui se vocês conseguem ver. Tá vendo? Vou virar um pouquinho aqui. Esses vasos vermelhos são as coronárias. Eles levam sangue por fora do coração e levam para dentro do músculo, irrigam todo o músculo do coração, esses vasos, ok? E esse vermelhinho aqui em cima é a aorta, é o que leva sangue para o resto do coração em direção a todo o corpo. Tá? Oi Vanessa, você tem problema de coração? Quer fazer uma pergunta? Lana Mello 71 entrou também. Tá? Lourdes, então estava mostrando para vocês aqui na anatomia a estrutura do coração e as coronárias que levam sangue aos músculos do coração. Digitem uma pergunta. Vitória também entrou agora. Quero agradecer a todos pela presença. E se tiverem perguntas, tem algumas pessoas que estão tentando o vídeo, mas eu prefiro que digite a pergunta, que escreva. A Lana Mello está me dizendo que saíram 2 perguntas, eu vou responder na ordem, tá? Primeiro, que muita preocupação com as mortes súbitas. Eu acho que tem 2 aí que a gente teve, do cantor, do Pedro Henrique, de música gospel. Tá? Não foi, pelo que eu não cheguei a ver o laudo pericial. Até então, a maior probabilidade era de infarto mesmo. Tem outras possibilidades, mas a maior probabilidade é de infarto. Eu li na mídia que um pouco antes ele estava sentindo um pouco mais de cansaço. A família relatou isso. E isso pode ser um indício, tá? Dá um sinal para o coração de que as coisas não estão indo muito bem, que pode ter um problema no coração. Um cansaço um pouco desproporcional. Ou que não acontecia e passou a acontecer, né? Esse Pedro Henrique ele tinha 30 anos. Então, pelo que eu percebi, ele não era obeso, não sei se tinha gestão de fazer uso de drogas ou alguma outra coisa assim, mas não houve relato nas mídias, tá? Mas o mais comum, não sei se ele era uma pessoa muito estressada ou não, que é um fator de risco, cigarro, diabetes, alterações de tireoide, sedentarismo, não sei se ele tinha alguns desses fatores. A idade era muito novo, não é um fator de risco para infarto. E ele, do jeito que ele morreu de morte súbita ali, se foi um infarto que fechou uma artéria importante, de uma obstrução total, e aí faz uma arritmia grave em seguida. Aí pode acontecer uma parada realmente com isso. E eu coloquei até no Reels, um vídeo, que vocês devem ter visto, que as outras possibilidades que eu considerei, além do infarto, que em 100%, das 100% das mortes que a gente tem no Brasil e no mundo, 30% das mortes são de coração e 20% são
relativas a infarto. Então, muita gente morre por infarto e é por isso que a gente precisa fazer as consultas regulares e prevenir. Outra coisa que eu aventei, que também pode acontecer da pessoa ter uma morte súbita, é a pessoa ter um coágulo no vaso da cabeça. Um coágulo, não, uma dilatação que a gente chama, que é um aneurisma. E aí esse aneurisma aumenta um pouquinho a pressão e está prestes a romper e rompe. Pode dar morte súbita. A outra coisa que eu aventei foi uma embolia pulmonar, tromboembolismo pulmonar maciço. Também dá um choque cardiogênico, uma arritmia grave e a pessoa pode ter morte súbita. De maneira geral, a maioria das mortes súbitas, se você estiver fazendo exames regulares, você consegue prevenir. Por exemplo, teve um atleta que no treino, durante o treino, ele teve uma morte súbita, mas ele tinha uma doença que ele já sabia, uma doença genética, uma cardiomiopatia hipertrófica, o coração mais grosso, e aquilo aumentava muito o consumo do coração. Então ele levar ao extremo intensidade, o esforço do coração, ele tinha risco de arritmia, e mesmo assim ele o fez, tá? Mas ele já sabia que ele tinha riscos. Então, do Pedro Henrique, apesar de não ter vindo o laudo, provavelmente foi infarto. Ok, Lana? Maristela Capete. Doutor, operei do coração 3 vezes, coarctação da aorta. Minha pressão é muito alta. A coarctação da aorta é assim, um estreitamento, na verdade, num ponto. A aorta, como eu mostrei para vocês aqui, esse vaso que sai do coração, ele tem um ponto de estreitamento. E aí isso pode aumentar o fluxo de sangue para um lado e para o outro diminuir muito, né? No fluxo de sangue antes do estreitamento do vaso vai pouco sangue para onde ele distribui e depois sai o sangue normal. Ou ao contrário, desculpa, depois do estreitamento vai pouco sangue e antes vai o fluxo normal. Mas isso, se realmente for muito grave esse estreitamento, é passível de cirurgia, né? Mas a pressão alta, se você operou e isso está controlado, pode ser que tenha outros fatores, tá? Tem pessoa que tem pressão alta genética, que os familiares têm, não controla os fatores de risco, e tem outros que têm hipertensão arterial, que é a minoria, que tem secundária algum outro problema. Às vezes tem também algum problema hormonal, algum problema de estreitamento do rim, dos vasos do rim. Então precisa investigar, precisa ver direitinho a história. Deixa eu ver aqui mais para baixo se tem mais algumas perguntas. A Lana, de novo, colocou: meu filho ultimamente ao levantar-se sentiu uma tontura preocupante. Então, isso é assim, tem uma situação que se chama hipotensão postural, tá? Que é mais comum. Tem três tipos de pessoas com determinadas características que apresentam essa hipotensão postural que é mais comum: mulher, idoso e diabético. Se juntar os três, é o maior risco ainda. Então, o que acontece? Na hora que você está deitado e fica de deitado ou sentado para ficar de pé, se você fizer essa mudança postural muito rápida, a pressão, às vezes a sua pressão que está 13/8 cai para 9/6. E aí essa mudança de temperatura muito rápida, o corpo não regula direito e você pode ter sintoma de tontura, escurecimento visual. Em alguns casos pode até desmaiar, se for muito rápido. Então, o que você pode fazer para prevenir, Lana? Não levantar tão rápido, levantar a cabeça por último, levantar mais devagar, deitado para sentado, para de pé, fazer a mudança, uma de cada vez.
esperar um pouquinho, levantar a cabeça por último, tomar bastante líquido, manter o xixi clarinho, que isso é um indício de que você está bem hidratada. E outra coisa que pode ajudar também, quando você, por exemplo, você está de pé, para ajudar a melhorar a circulação, ou mesmo sentada, se você, de pé ou sentada, se você estimula a panturrilha, a batata da perna, você leva e sobe, eleva e desce, você estimula a circulação, que tem uma circulação grande na batata da perna, em direção ao coração, e isso melhora a circulação também, ajuda a proteger um pouco, tá? Vamos dizer assim, uma manobra que ajuda, além da hidratação e da mudança de postura mais lenta com a cabeça por último. Ok? Acho que eu respondi, né, Lana? Vamos ver aqui. Maria do Socorro, boa noite. Mercedes entrou. Tiago Úlcero entrou. Lucero entrou. Imagina, de nada, Lana. Eu vou tentar. Tenho mais 4, 5 minutinhos pro Luiz Carlos entrou também. Tenho mais 4 minutinhos, 5 minutinhos para responder a última pergunta. A cada 15 dias a gente mantém essa live, tá? Às vezes eu faço live com os colegas, já fiz com endócrino, neurologista, psiquiatra, psicólogo, como eu estudo e cuido, trato. Então tem os colegas que também analisam no paciente a parte de ansiedade, estresse, depressão, todos, principalmente o estresse negativo, crônico, que aumenta o risco cardiovascular. Então, para identificar e ajudar a tratar, eu falo sobre os pilares de hábitos saudáveis também, a importância de um sono restaurador, a importância da atividade física regular, a importância de uma dieta evitando processados, mais natural, com pouco sal, mais legumes, verduras. Não precisa comer muito carboidrato, a não ser que é um atleta que consome, uma pessoa que consome muita energia, senão não tem necessidade. As proteínas, variar bastante entre as proteínas como o ovo, de várias formas, mas evitando a fritura, evitando o óleo, preferindo o azeite extra virgem, tá? Porque ele tem um ponto de ebulição de 180 graus, então você não vai conseguir fritar o alimento. E já com óleo você consegue, e aí o óleo piora, aumenta o colesterol, né? Evitando as gorduras trans, que tem biscoito, sorvete de creme, margarina. Então, junto com o sono restaurador, atividade física, uma dieta saudável, mais natural, com bastante água, exceto nos pacientes com insuficiência cardíaca, que não pode exagerar na água. E, por último, um estado emocional, o manejo do estado emocional adequado, vamos dizer assim, controlando o estresse e com um pensamento positivo, que a gente tem em média 70 a 90 mil pensamentos por dia. E aí, assim, se a gente conseguir manter a maioria deles positivos, a gente previne o estresse negativo, o estresse crônico, que de várias maneiras vai acabar afetando. Como eu já falei aqui, quem me assiste no dia a dia, isso piora o cortisol, aumenta o cortisol, que faz piorar o açúcar, a glicemia, pode aumentar a pressão, causar arritmias. Isso também acaba aumentando, desregulando os hormônios de apetite. Então você aumenta o hormônio. A gente tem grelina e a leptina, tá? Então você aumenta o hormônio que dá mais fome, e aí você tem mais vontade de comer alimentos mais gordurosos, alimentos mais salgados, com mais açúcar, e você demora mais, você tem mais dificuldade para ficar saciado. Se você
controla o estresse, dorme bem e faz atividade física, você acaba tendo uma saciedade maior e não desregula esses hormônios. Durante o dia você aumenta a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, à noite você diminui, você aumenta a melatonina para ajudar a induzir o sono. Então o organismo ele tem todo um equilíbrio dinâmico que faz com que a gente não fique muito ansioso, que a gente fique em equilíbrio físico, mente e, não menos importante, a espiritualidade. Eu acho que esses 3 fatores são muito importantes. Ok? Lucila e Silva Gislaine, obrigado pela participação, todos por entrarem aqui. Maristela, Camila, Paola, obrigado a todos pela participação. Essa meia hora de live aí, respondi algumas perguntas, contei algumas histórias de pacientes que eu atendi em consultório e os direcionamentos o cuidado a esse paciente, sempre ouvindo muito bem a história para a gente direcionar, identificar o real problema, não sair pedindo exames à torto e à direito. Ok? Eu agradeço a todos que estão participando, que participaram. Penso que agora a próxima live só no início do ano que vem. Projeto, a gente está aqui, mora aqui na Baixada Santista, Santos, Baixada Santista. Temos o projeto da Caminhada Saudável aí, arquitetado aí para entre janeiro e fevereiro, tá? Para começar, um grupo de pelo menos 30 pessoas que já deram um ok, e um curso online ou misto sobre o estresse e o coração, também deve ser preparado aí no ano de 2024 com muitas novidades. Desejo a todos muita saúde, muita paz, equilíbrio, amor divino, e Deus abençoe a todos e um ótimo final de semana e ótimas festas a todos.